Oi, oi, tudo bem? Tudo certinho contigo? Agora a gente continua falando sobre o processo de urbanização, só que a gente vai analisar as realidades deste processo nos países centrais e nos países periféricos, nos países ricos, nos países pobres. Na última aula a gente entendeu o conceito, que é um conceito demográfico, que envolve crescimento populacional, envolve o êxodo rural, correto? Aqui a gente agora vai entender como esse processo ocorre nesses países, porque ele foi fundamental para entendermos como são as cidades desses países na atualidade. Então vem cá. A gente vai começar pelos países ricos. E por que começamos pelos países ricos? Porque eles foram os primeiros a fazer esse processo. Eles foram os pioneiros. E muito importante você entender o seguinte, ó, essa foto aqui eu tirei, eu sei que vocês curtem quando eu conto as coisas das viagens e tal. Essa foto, aliás, essa aula, melhor dizendo, assim como essa foto, eu aproveitei das viagens e trouxe várias imagens de cidades, vou comentar um pouquinho sobre elas. A gente vai dar uma volta ao mundo assim nas cidades, vou comentar algumas coisinhas contigo. Então vem cá, lembre-se que nesses países são os países pioneiros no processo de industrialização e urbanização, tá bom? Então, são os pioneiros, tá certo? Por serem os pioneiros, esses carinhas aqui, os países ricos, fizeram todo o processo primeiro, tá? Lembra que envolve a indústria, envolve o processo de industrialização. Ou seja, lembra que a gente falou sobre o êxodo rural, né? As pessoas iam do campo para as cidades procurando melhores condições de trabalho nas indústrias, entende? Então por isso que a indústria está muito ligada com o processo de urbanização, porque a indústria ela atrai os fluxos populacionais. E aí com isso nós temos o famoso êxodo rural, tá certo? Então é importante você entender que os países ricos foram os pioneiros, mas que a explicação reside aqui, tá bom? A indústria transforma tudo. Pois então, aqui é Zurique, né? A maior cidade suíça. Então, você tem Zurique, uma cidade extremamente organizada, é uma cidade muito horizontal, não temos muitos prédios em Zurique, tá? É uma cidade mais horizontal, tá certo? Num sítio urbano, que a gente vai ver mais adiante aqui, que esse conceito é meio montanhoso, tal. Então, é uma cidade muito bonita, uma cidade muito antiga e muito bem equipada. Uma coisa que é muito importante a gente entender das cidades europeias e das cidades americanas também, mas principalmente as europeias, é o seguinte, são cidades muito antigas, com prédios que às vezes são mais antigos que o próprio Brasil, mas ao mesmo tempo muito modernas, tá? Ó, então, analisando essa realidade, nós temos uma urbanização clássica, aí a urbanização clássica vai ocorrer no século XVIII, no caso inglês, tá? Então deixa eu destacar o caso inglês, porque por que século XVIII, Dudu, no caso inglês, cara? Porque foi o processo de industrialização. Lembra que a primeira revolução industrial vai ocorrer na Inglaterra? Então ela foi a pioneira não só na urbanização, como na industrialização. E aí esses dois processos, esses dois fenômenos estão em conjunto, tá? Então a industrialização clássica vai ocorrer nos países desenvolvidos, e aí com isso, no século XVIII e no caso da maioria dos outros no século XIX, a gente vai ter a industrialização trazendo, né, fomentando a urbanização. E a urbanização desses caras é clássica, né, no período do século XVIII e XIX, tranquilo? Aqui é uma cidade de Domodossola, uma cidade no norte da Itália, tá? Então são cidades, repito, muito antigas, mas ao mesmo tempo muito modernas. E aqui, ó, dá uma olhadinha no processo de industrialização que ocorre nos países desenvolvidos lá entre o século XVIII e XIX. E aí percebe o êxodo rural. Lembra que são fenômenos que estão, né, justamente interligados. Aí eu queria te mostrar essa questão aqui, ó. Então a gente analisa aqui a população de cidades lá em 1900, né, início do século XX. Percebe que as cidades que a gente tem, com a exceção, tá? Vou dar a exceção aqui, basicamente. A grande exceção aqui é a China. Realmente aqui é uma exceção, tá? Deixa eu trazer aqui a exceção. Então, realmente, esse carinha aqui é exceção, porque a China sempre foi um país muito populoso e ela não é um país desenvolvido. Mas, no entanto, a gente percebe que a maior parte dos países que estão aqui nessa tabela são países desenvolvidos, são os países ricos que se industrializaram no período do século XIX, século XVIII, e aí, portanto, vão bater no início do século XX como as maiores populações absolutas das cidades, né, dos ambientes urbanos. Então, a gente vai perceber que no século XX,
no início do século XX, né, na virada do século XX para o século XIX, realmente a população absoluta das cidades, né, a gente vai ter aqui muito expressivas nos países ricos desenvolvidos que já passaram por processos de, né, de industrialização e de urbanização também. Então aqui a gente vai encontrar as maiores cidades do mundo. Tá? A gente vai perceber que no século XX, na segunda metade, isso aqui vai mudar consideravelmente, tá bom? Então, ó, a primeira nação a se urbanizar foi a Inglaterra. Então, a gente viu o primeiro país passando por isso, foi a Inglaterra, que justamente no período da sua indústria ocorre o processo de urbanização e que trouxe profundas mudanças, que preocupou muitas pessoas. Inclusive, uma das pessoas que se preocupou bastante e tentou entender e estudar esse processo foi justamente um cara chamado Thomas Malthus. Lembra da teoria malthusiana? Entenda que a Inglaterra foi o primeiro país a se urbanizar. Ninguém nunca tinha passado por isso. Ninguém sabia o que acontecia depois. Então, por este motivo, Thomas Malthus ficou muito preocupado porque ele via a população da Inglaterra, né, sobretudo lá em Londres, nos centros urbanos. A população crescia num ritmo gigante, então você tinha um nascimento, né, absurdo, porque as pessoas continuavam tendo muitos filhos mesmo no ambiente urbano, porque é claro, né, num primeiro momento a gente ainda vem com a cultura do campo para a cidade. É depois que a urbanização se consolida, que a gente entende melhor a cidade e aí passa a planejar o número de filhos. E lembra que essas mulheres tinham muitos filhos no campo, mas muitos desses filhos chegavam à idade adulta, porque agora no ambiente urbano a gente tem condições de saúde, condições sanitárias. Aí a preocupação do Thomas Malthus era a seguinte: muitas crianças nascendo. As pessoas não morrem porque a qualidade de vida melhorou muito, consideravelmente com o ambiente urbano, e a preocupação dele era a produção de alimentos. Então Thomas Malthus dizia que essa população que crescia de forma gigante, tanto que ele vai dizer que vai crescer em progressão geométrica a população, não vai ser acompanhada da produção de alimentos, que vai crescer em ordem aritmética, né, em PA. E ele vai dizer que vai haver um descompasso entre o número de pessoas e a produção de alimentos. E aí até ele dizia que pandemias, epidemias, grandes fenômenos naturais que matavam muitas pessoas, na visão de Thomas Malthus do século XVIII, que não conhecia o processo seguinte, na visão dele, essas eram necessárias porque haveria aí um equilíbrio, né? Controlaria a população do planeta. É claro que esse cara, Thomas Malthus, fez essa teoria, ele embasou essa teoria num processo que ninguém conhecia, ele estava meio que prevendo o que poderia acontecer sem conhecer depois. Ele não conheceu Revolução Verde, lembra? Não conheceu modernização do campo. Ele não conheceu isso, ele não conhecia as próximas fases do crescimento demográfico, que você daqui a pouco vai ver lá em demografia. Então entenda que ele postula essa teoria meio que, né, um soco no escuro, que de fato preocupou ele. Ou seja, ele não estava certo, ele estava equivocado, mas a preocupação com a população era legítima, porque você tinha um crescimento populacional muito grande devido às melhorias urbanas, tá bom? E aqui, ó, vamos lembrar do seguinte também, assim, ó, a gente tem que entender que as cidades europeias, eu bem sei que são maravilhosas, sabe? A gente vê tudo funcionando, as coisas funcionam, e é muito legal, assim, porque você vê os trens realmente saindo no horário que são marcados para tal. É tudo muito organizado e tudo mais. Só que, assim, entenda que durante o processo de urbanização, eles tiveram muitos problemas. Dá uma olhada nessa imagem de Paris lá do século XIX. Paris foi uma cidade reconstruída, tá? Porque Paris tinha enormes espaços de comunidades muito violentas, muito desprovidas de serviços básicos, entende? Então, a urbanização dos países ricos, ela não foi uma urbanização isenta de problemas urbanos, muito pelo contrário. Essa urbanização ela foi muito complicada. Não se esqueçam que esse processo de urbanização na Europa, lá no século XIX, também foi um dos fatores de alguns imigrantes virem para o Brasil, por exemplo, porque esse processo excluiu muita gente. Não foi um processo, sabe, estável, bonitinho, controlado. Não foi mesmo. Tá? Entenda que tivemos muitos problemas, muitos mesmo. E aqui está uma prova dessas, tá? Paris foi literalmente reconstruída. Tá, Dudu, mas assim, se foi um problema, se tem problemas, vai. Tu acabou de me dizer que lá nos países ricos, eles também tiveram problemas tais como a gente tem hoje nas nossas cidades. Áreas muito instáveis, áreas problemáticas com relação tanto social quanto ambiental, né? De risco de enchente, de risco de deslizamento, problemas de falta de infraestrutura. Mas
Como, cara, que eu vou hoje para Zurique, eu vou hoje para Berlim, eu vou hoje para Londres, eu vou hoje para Estocolmo e vejo tudo tão certinho, tudo funcionando? Ah, aqui tem um detalhe importante. Ó, os países ricos, eles fizeram um processo de urbanização, aí eu vou, né, vamos aqui, isso é importante agora. O processo de urbanização dos ricos foi um processo muito mais lento do que o nosso. Ele foi um processo e, portanto, ele foi mais organizado com uma importante mesmo questão. Planejamento urbano. Tá? Isso aqui é fundamental. As cidades europeias tiveram um planejamento urbano. É claro que a maioria delas tiveram um planejamento urbano posterior, porque elas são cidades milenares. Então, existem cidades que foram planejadas desde seu início, a construção dela foi planejada, tem cidades que o planejamento ele foi feito posteriormente. Então, no caso europeu, no caso estadunidense, no caso dos países ricos desenvolvidos, Japão, foi um planejamento urbano executado. Ele não ficou só no projeto, ele foi executado. Paris foi reconstruída, tá certo? Então, eles fazem muito disso, né? Eles, até hoje, são países que a gente percebe que existe toda uma questão de um importante planejamento. O planejamento é muito sério, é muito importante para eles, tá? Ó, aqui tem uma imagem. Como disse, essa é Paris, tá? Paris ela foi reconstruída. Paris era, né, uma cidade escura, uma cidade com esgoto exposto, e reconstruída foi justamente por conta desses aspectos. Então a gente percebe uma coisa muito importante. Os países lá, os países ricos, tiveram mais tempo para organizar o seu processo. Eu queria só trazer contigo aqui essa foto, eu tirei em Bruges, na Bélgica. É muito comum na Europa você encontrar o tempo inteiro reformas, tá? É muito comum, eles reformam as coisas o tempo inteiro. Então eles estão reformando tudo o tempo todo, deixando tudo mais, né, o mais atualizado, o mais seguro, entende? Então é muito comum. Eles não deixam lá parado. Não tem essa coisa de esperar até com que caia para reformar. Não, não, não. Eles reformam coisas com muita frequência. Na Alemanha mesmo eles reformam o tempo todo. O tempo inteiro tem coisa em reforma, tá? Ó, então eu queria só que você entendesse um aspecto importante, tá, Dudu? Mas vem cá, nos países ricos eles tiveram muito mais tempo para planejar, né? Mas eu quero entender um pouco melhor essas diferenças, entender por que no Brasil a gente não conseguiu fazer e lá eles fizeram. Não é só vontade política, tá? Não é apenas essa questão. Nós temos aqui algumas outras questões que a gente tem que entender no caso dos caras lá. Primeiro, que eles tiveram uma menor intensidade do êxodo rural. Opa, deixa eu botar de outra cor, né? Essa cor aqui ela não está ornando, ela não está combinando. Tá aqui, ó. Então eles tiveram um êxodo rural de menor intensidade, tá? Sim, eles tiveram um processo muito menos excludente. Bom, isso fez com que você tivesse um processo muito mais organizado. Nos países desenvolvidos, as pessoas muitas vezes vinham para as cidades porque no ambiente urbano, por ter as indústrias, as possibilidades de empregos melhores eram maiores. No caso brasileiro, a gente já teve uma certa palhinha, a gente já teve um certo spoiler. Lembra que aqui chegaram tratores e aí as pessoas não tinham onde trabalhar no campo, lembra? Então, no caso dos países ricos, você tem aí um processo muito menos intenso, um êxodo rural muito menos intenso, tá? E favorece uma melhor distribuição, uma melhor ordenação e planejamento do espaço. Então, o processo nos países ricos, ele foi menos intenso. Tá? Isso é, sem dúvidas, uma importante questão que nos diferencia deles. Eles fizeram um processo de urbanização de 1 século, então eles demoraram 100 anos para se urbanizar. O Brasil demorou 30. Então, entende? Então, é claro que isso favorece as políticas públicas de planejamento do espaço urbano. Então, foi muito mais devagar, foi muito mais processual. Ó, Madrid, uma cidade maravilhosa também. Então a gente percebe que são cidades muito bonitas, muito antigas, muito modernas, com espaços muito bem equipados, tá? E essa é uma questão importante. Dá uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu fiz na Suíça. Eu queria que você percebesse o seguinte, ó, deixa eu rodar o vídeo aqui para ti. Queria que você percebesse algo muito importante agora, tá? Esse vídeo aqui eu gravei na Suíça é a questão do subúrbio, tá? Dá uma olhadinha no vídeo comigo aqui. Depois a gente vai discutir o que é subúrbio e a questão do equipamento urbano. Porque, como disse, nos países ricos, houve um investimento muito forte, pesado, importante em ofertar equipamentos urbanos e infraestrutura em toda a cidade. Dá uma olhadinha. Ó, isso aqui é um subúrbio na Suíça. Dá uma olhadinha aí.
é uma região não central, não estamos no centro da cidade, mas dá uma olhada em como se comporta um subúrbio suíço. É a coisa mais linda, né? Saudades. Mano do céu, Dudu. Isso aqui parece conto de fadas. Nem conta, nem fala. Até uma lágrima escorre. Mas, gente, percebe só. Esse é um subúrbio, tá? Tem algumas outras imagens aqui, ó, que é um subúrbio na Bélgica. Subúrbio, periferia, nos países ricos, e aqui tem dois significados bem diferentes. Os subúrbios nos países ricos são as áreas, inclusive, mais valorizadas, tá? É, Dudu, sério? Sério. São as áreas valorizadas do espaço urbano porque elas não estão no centro. Inclusive, essa é a questão de quando a gente fala em subúrbio ou periferia nos países ricos. São as áreas não centrais. São as áreas do entorno, que são áreas mais arborizadas, áreas que a gente vai ter justamente menos trânsito, menos fumaça, menos barulho, menos circulação. Então aqui são as áreas mais procuradas, porque são as áreas mais calmas, entende? Então a ideia de subúrbio, o valor de subúrbio é diferente, tá? Então nos países ricos, o subúrbio ele é provido de toda a infraestrutura necessária. Você tem transporte público de qualidade e detalhe, opções, não é apenas o carro ou o ônibus, né? Não é só apenas o automóvel. Você tem opções de trens, metrôs, barcos, né? Hidrovias, e também o carro, claro, o ônibus. Então você tem opções de transporte, você tem uma escola de qualidade aqui no bairro, você tem um centro de saúde, você tem praças de lazer, entendeu? Então aqui o subúrbio ele é provido de toda a infraestrutura necessária, tá bom? Ó, aqui é Setúbal. Setúbal é uma cidade da região metropolitana de Lisboa. Esse aqui é um bairro de subúrbio de Setúbal, entende? Então assim, ó, eu estou na periferia da periferia de uma das cidades que compõem a região metropolitana de Lisboa. Olha como é que é, percebe? Então entende que o valor de subúrbio, o significado de subúrbio nos países ricos é bem diferente do que a gente vê aqui, tá bom? E aqui, ó, mais um vídeo que eu trouxe para ti da questão do transporte. As cidades precisam ter um transporte eficiente, uma circulação eficiente. A gente vai falar sobre transportes especificamente num contexto aqui, tá? Mas eu queria trazer para ti que nos países desenvolvidos, os transportes são eficientes, acessíveis, e quando digo acessíveis, inclusive na questão da mobilidade, porque temos muitas pessoas com idades mais avançadas, então o transporte ele é facilmente acessável tanto no aspecto financeiro como no aspecto mesmo físico, de acessar o transporte na questão da mobilidade, da pessoa mesmo em si, né? Então é importante a gente entender que nós temos opções de transportes que funcionam, que são inclusive usados por pessoas que têm carros, mas que optam usar o transporte público para fazer uma economia, porque, enfim, o estacionamento é muito caro. Então usar o transporte público aqui, muitas vezes é uma opção. Dá uma olhadinha aqui, eu vou colocar o vídeo para você. Vamos lá. Queria comentar também o uso de bicicletas, tá? As calçadas são bem largas e inclusive você tem ali a ciclovia do lado, perceba, né? E as calçadas são mais largas. Até tem que tomar cuidado porque na Alemanha as calçadas têm tipo uma ciclovia no meio da calçada. Aqui no caso na Suíça, esse aqui é uma imagem de Zurique, tá? É um vídeo de Zurique. Aqui a gente tem, deixa eu só fazer algumas anotações aqui, ó. Aqui é a ciclovia, tá? Então aqui é a ciclovia, né? Então você tem dos dois lados. Mas na Alemanha, na calçada, e algumas vezes eu tomei o xingão por causa disso, porque a gente não está acostumado, né? Pra gente a calçada é lugar de pedestre. E aqui nas ruas vão os ciclistas disputando lugar com os carros, o que é perigosíssimo, né? E lá na Alemanha você tem no meio da calçada uma ciclovia na calçada. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica parado na ciclovia e você não se percebe. Então, e você pode tomar multa e tal. Então, até o uso da bicicleta é fomentado, então é mais fácil. Aqui no Brasil é muito complicado a gente usar a bicicleta, porque ela é insegura, é perigosa, inclusive. Então percebe que existe uma organização muito grande do espaço urbano e do transporte urbano, né? Agora, eu trouxe essa imagem propositalmente porque é uma imagem que é a mais famosa quando a gente fala de geografia urbana, de desigualdade urbana, nos livros e na geografia, que já foi até uma questão do Enem.
aqui a gente tem aqui duas realidades que estão coexistindo lado a lado, mas que são tão distantes em termos socioeconômicos, né? Então a gente tem duas realidades que são próximas, que dividem o espaço, mas que nas estatísticas, que na conta bancária e que faz toda a diferença no sistema que a gente vive, muito diferentes. Então nos países pobres, o que demarca é isso aqui. Ô Dudu, mas não existe desigualdade nos países ricos, cara? As cidades europeias são sem desigualdade? Aí que tá. Existe desigualdade? Sim. Existem comunidades mais carentes, mesmo em Paris, mesmo em Londres? Sim. Mas a desigualdade ela é menor. As pontas não são tão distantes. Você não tem uma imagem dessas. Isso aqui você não encontra nesses países desenvolvidos. A disparidade é um pouco menor. A assimetria não é tão grande assim. Então existe desigualdade, existe pobreza, existe a falta de acesso, existem as problemáticas, mas elas são menores. E o comparativo com a outra ponta é muito mais próximo, tá bom? Existem políticas públicas que não permitem com que ocorra esse tipo de situação ali à esquerda, porque é uma situação que gera problemas de diversos aspectos. Então esse é um ponto importante. Ó, no nosso caso, os países pobres, a industrialização ela foi tardia. Ela vai ser a partir da segunda metade do século XX, no caso brasileiro, no caso chinês, no caso da maioria dos países, mas alguns estão em processo agora. Nigéria, Bangladesh, Paquistão, a própria Índia estão em processo de urbanização agora, tá? Por isso, inclusive, vão crescer sua população e Bangladesh, Nigéria e Paquistão vão ultrapassar o Brasil em população absoluta. Lembrando que são países que têm tamanhos, territórios menores que estados brasileiros. Então, a gente vai ter aqui, na segunda metade do século XX, opa, deixa eu botar de marca-texto, né? Tá aqui. Segunda metade do século XX. E século XXI, casos de países africanos e algumas nações asiáticas. Então, nós temos, no nosso caso, a urbanização tardia. Porque ela foi uma consequência da nossa industrialização tardia, né? A gente vai ter um processo massivo de indústria, estruturado de industrialização a partir do século XX, sobretudo na segunda metade. E é a partir daí que a urbanização também ela acaba ocorrendo, ela acaba se desenvolvendo, tá bom? E olha só, no século XX as indústrias vão se instalar em nações mais pobres, nas nações periféricas, e o que vai desencadear um violento, rápido e caótico processo de urbanização nas nações em desenvolvimento, que é o nosso caso. Então eu queria que você entendesse o seguinte, olha só, o Brasil torna-se um país urbano entre os anos 50 até mais ou menos os anos 90, 2000. A gente vai olhar mesmo assim as taxas de urbanização pesadas entre os anos, basicamente, 60. Então se a gente for olhar mesmo entre 60 a mais ou menos ali 90. Ô, gente, o Brasil se urbanizou em 30 anos. O que a Inglaterra fez em 100, o Brasil fez em 30. Aí vem cá, eu te dou um projeto para você resolver, um grande projeto. Te dou o prazo de 1 ano e te dou um prazo de 3 meses. Qual dos dois prazos é melhor? Não é melhor um prazo de 1 ano para um projeto grande, volumoso? Não é melhor termos um tamanho maior de tempo para a gente organizar-se? É o ponto, entende? É claro que existem fatores políticos, é claro que temos uma concentração de terras, lembra que a gente já falou sobre isso também, que a concentração de terra e renda aqui é muito maior que os países ricos, tá tudo no bolo da coisa, tá? É claro que a gente não pode excluir e não vamos excluir essas questões. Mas além dessas questões envolvendo a concentração de terras, de renda, a gente também tem um processo de urbanização que ocorre em 30 anos. Entende? Então é claro que isso traz problemas no planejamento. Então tudo isso explica os nossos problemas urbanos. Aí eu queria te mostrar uma coisa, que é o seguinte. No nosso caso, o nosso processo de industrialização e de urbanização foi muito rápido, muito violento. Portanto, a gente não vai conseguir planejar. Aí eu queria te dizer uma coisa. Em alguns casos, no Brasil, nós até fizemos planejamento, mas ele não foi executado. Várias cidades brasileiras foi contratado um projetista, um arquiteto, um urbanista. Até foi pago, muitos desses, inclusive europeus, eram contratados arquitetos urbanistas da Europa para fazer um projeto de urbanização no Brasil. Aí já está o erro, né? Porque o cara vem lá da Europa, pensando numa organização de uma cidade europeia, lembrando do processo deles que foi muito mais tranquilo, e aí vai aplicar isso aqui no Brasil. A gente tem que entender que toda vez que a gente copia, dá um Ctrl+C, Ctrl+V de coisas que já foi feito em outros países, principalmente desenvolvidos, aqui não dá certo, porque somos outra sociedade, temos outras demandas. Mas foi contratado.
foi dado muita grana para diversos projetistas, diversos arquitetos, para fazerem projetos que em alguns casos não foram executados, na maioria dos casos. Tem inúmeras cidades com projeto, com plano diretor, anos 60, 70, mas que nunca foi executado. Por quê? Porque não deu tempo. Você executava uma ação, já tinha mais, entende? Então, quando você resolvia um problema, já tinha um contingente maior de pessoas vindo do campo, entende? Então, foi muito difícil. Por esse motivo, que até cidades planejadas, como por exemplo Brasília, olha como é que aconteceu. Olha o que acontece hoje. Como é que funciona Brasília. Então, ela foi planejada. Mas e aí? Entende? A gente tem um processo muito difícil, um processo muito caótico. Então, não deu tempo. A gente não conseguiu organizar de maneira eficiente. Então a gente não pode esquecer que no nosso caso o processo ele foi muito caótico, porque as indústrias atraíam, então lembra que lá no caso europeu a atração das indústrias era muito importante. Então as indústrias estavam nas cidades, então as pessoas iam para as cidades em busca de melhores condições, só que a gente não pode esquecer também que vêm os tratores para o campo no Brasil, e aí portanto eles vão pegar as vagas de empregos no campo, e essas pessoas desempregadas vão sair do campo porque não tem mais trabalho para elas, entende? Então, no caso da nosso processo de urbanização, um vetor atraindo para a cidade e um vetor expulsando do campo, por isso foi muito mais caótico e muito mais violento, tranquilo? E aqui, ó, aqui é uma cidade indiana. A gente percebe nas cidades de países desenvolvidos que é tudo muito mais próximo, né? Tudo muito mais organizado. Nos países subdesenvolvidos, a gente percebe uma outra questão. A gente percebe que as desigualdades, elas são profundas e marcadas no espaço. Você consegue ver de longe, assim, você consegue perceber a cidade, ela mostra as marcas da desigualdade. Nos países periféricos, isso é muito mais visível que nos países ricos. Também tem, tá? Também tem. Mas as marcas são muito mais, assim, são muito mais visíveis nos países pobres. É literalmente na nossa cara, tá bom? E aí eu queria mostrar para ti, finalizar aqui contigo, estamos nos encaminhando para o final, uma questão que justamente mostra aquela imagem tão famosa, né, nos livros de geografia. E aqui, ó, a imagem registra uma especificidade do contexto urbano em que a ausência ou ineficiência das políticas públicas resultou em A. Garantia dos direitos humanos? Não. Justamente por conta dessa ineficiência não garante os direitos humanos. Os direitos humanos básicos de acesso à saúde, educação, infraestrutura. Não tem aqui. Isso aqui não está presente nessa realidade. Então não. A superação do déficit habitacional, não, justamente nós temos um déficit habitacional porque muitas pessoas não têm casas, não conseguem acessar casas de qualidade, casas seguras e, portanto, habitam espaços inseguros ou habitam as ruas. Então a gente não superou o déficit habitacional. Muito pelo contrário, na pandemia mais pessoas foram morar nas ruas. Assim, ó, é uma coisa que eu, quando vejo, me choca toda vez. Toda vez que eu vejo alguém morando na rua, é uma coisa que eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Não dá. Eu não consigo aceitar que existam pessoas que morem nas ruas. Isso é inaceitável para mim. Tem várias coisas que são inaceitáveis, mas o morrer de fome e pessoas nas ruas toca em mim de uma forma muito dura, assim, sabe? Próxima. O controle da especulação imobiliária. Não. Justamente a gente não tem controle dessa especulação imobiliária e por isso fica tão difícil acessar uma casa, né? Ô gente, quanto custa uma casa pra gente? São 30 anos de financiamento. É cada vez mais difícil acessar a casa própria, né? Os nossos pais falavam muito do sonho da casa própria. Quanto mais a gente vai vendo as gerações, a gente percebe que hoje a gente nem é tão apegado mais à casa própria, porque quando a gente olha o preço de uma casa e o financiamento dela, a gente até desiste. Então, não há esse controle, né? Então, e isso dificulta ainda mais o acesso à moradia. Esse é um problema muito sério, a gente tem dificultado o acesso à moradia devido aos grandes custos, né, das habitações. A mediação dos conflitos entre classes? Não. Então, a gente vai perceber o seguinte, ó, olha para o que a gente olha para a pergunta. Ela registra uma especificidade do contexto urbano, em que a ausência e a ineficiência das políticas públicas, ela não resultou na mediação dos conflitos. É justamente por elas serem ausentes e ineficientes que a gente tem conflitos, entende? Então, alguns desses casos são justamente fatores que, se caso houvesse uma política pública, teríamos resolvido. Então, a garantia de direitos humanos, a mediação dos conflitos, o controle, todas elas
Se houvesse política pública eficiente para a habitação, nós teríamos isso. O problema é que elas são ineficientes, em alguns casos até mesmo ausentes. Então o que nós temos é o aumento da segregação socioespacial. Segregar significa dividir. Socioespacial significa da sociedade pelo espaço. Então, basicamente, a gente percebe que no Brasil e no mundo, mas no Brasil isso é muito forte. Ou seja, a qualidade da habitação, a qualidade da tua habitação, ela é proporcional à tua conta bancária. Ou seja, quanto mais tu ganha, melhor tu mora. Quanto menos tu ganha, pior são suas condições de moradia, correto? Isso é segregação socioespacial. As pessoas divididas no espaço de acordo com sua renda, de acordo com sua conta bancária, de acordo com seus rendimentos. Então, a política ineficiente de urbanização faz com que pessoas que ganhem pouco, que tenham baixíssimos rendimentos, fiquem justamente, enfim, nos espaços com menos acesso a serviços básicos, tais como água e luz. Então a segregação socioespacial é justamente porque a gente não conseguiu fazer um processo de urbanização eficiente, que a gente justamente ocorre, né, pessoas habitarem em espaços inseguros, espaços indignos, por conta de não ter dinheiro, por conta de não ter rendimento suficiente. Então a segregação socioespacial é a marca visível da desigualdade que a gente tem no nosso país. E aqui a gente tem que entender uma coisa. Quanto mais central é o espaço, mais ele concentra infraestruturas. Não seria o contrário, né, Dudu? Poxa, mas se o espaço ele é o mais periférico, ele é o mais complicado, não era lá que tem que ser investido com mais força, tipo, deixar aquele espaço um espaço legal, um espaço com infraestrutura? Mas na realidade dos países pobres, quanto mais central é o espaço, mais investimento tem, mais atração de investimento tem. Então a gente reforma aquilo que já é central, aquilo que já é reformado, e os espaços mais periféricos carecem de infraestrutura e de equipamentos urbanos. E aqui, ó, é o subúrbio que a gente encontra nos países periféricos. Lembra do subúrbio da Bélgica? O subúrbio da Suíça, no vídeo, de Portugal? Aqui, o subúrbio, ele não ganha apenas a questão de ser uma área não central, tal como nos países ricos. Aqui, subúrbio já tem-se um outro significado, um significado de ausência de infraestrutura, um significado de pobreza, um significado de condições complicadas de moradia, inseguras. Então, subúrbio nos países ricos é uma coisa, subúrbio nos países pobres é outra bem diferente, tá? Existem outros significados por trás desses dois espaços, nos países pobres e ricos, tranquilo? E para a gente entender um pouquinho mais, e para finalizarmos, lembra do transporte na Suíça? Que você tinha bicicleta, você tinha ruas muito bem equipadas, você tem os trams, né? Os trams que é lá a gente viu o Straßenbahn, que seriam os trens de ruas. Aqui a gente tem uma imagem em plena pandemia, se você perceber as pessoas estão de máscara, de ônibus lotados, entende? Então aqui nós temos uma falta de transportes públicos eficientes, e transportes públicos inteligentes. Nós temos uma falta de opção de transportes públicos, né? Porque a gente apenas usa os ônibus, os automóveis. Nos falta opção inteligente, nos falta opção planejada. Então essa é a realidade dos países pobres. Essa é a nossa realidade. E aqui vamos resolver mais uma questão, falando um pouquinho sobre essas realidades da falta de investimentos, das questões das desigualdades urbanas. Relacionando as informações no mapa, então aqui nós temos o mapa, inclusive com os estados sem dizer quem é. Você tem que lembrar quem é quem, lembra? As primeiras aulas do nosso curso eu te pedi para sempre ficar de olho em quais são os estados e regiões que eles estão pertencendo. Ó, ele fala que o processo de ocupação brasileiro de áreas de maior precariedade. Então, ó, a gente vai perceber que aqui em ordem crescente de precariedade das ocupações. Precariedade, ou seja, você tem infraestrutura, né, ineficiente, precária, espaços inseguros. Então vamos lá. O fenômeno da marcha para o oeste. Mas a gente percebe que conforme a gente vai descendo para a região centro-sul, as habitações ficam menos precárias. Então, não. A divergência de poderes políticos locais, não faz muito sentido essa questão, né?
o processo de ocupação imigratória tardia, não, isso não envolve a imigração tardia de pessoas que vieram do século XIX, não tem uma relação com isso. Então, não, essas duas não fazem relação, essas duas questões não têm uma relação com o processo, né, com essas habitações tão precárias. A presença de espaços de baixo potencial produtivo, gente, mas a Amazônia, Nordeste, potencial produtivo gigantesco, o Brasil inteiro tem potencial produtivo gigantesco, a Amazônia, inclusive, é o maior de todos, só que tem que ser explorado com cuidado, porque a gente já sabe que temos questões ambientais importantes. Agora, olha só, olha aí. Baixos investimentos públicos em equipamentos urbanos. A gente está falando da precariedade da habitação, né? Então a gente está falando de habitação, de ocupação e habitação. E aqui, ó, domicílios, é um mapa. Então, aqui é uma questão de urbanização, é uma questão do processo de urbanização que ocorreu aqui e que, portanto, foi um processo não planejado, caótico, que vai privilegiar os investimentos em áreas centrais e vai negligenciar os investimentos e equipamentos urbanos em áreas periféricas. Então aqui, ó, é justamente a nossa alternativa E. A gente sabe que as desigualdades vão aumentando e, portanto, os investimentos em equipamentos urbanos, o que seria isso? Transporte, saúde, educação, sabe, um postinho, uma escola, transportes eficientes e de qualidade. Isso a gente percebe que nas áreas centrais a gente até tem muito mais representativo, mas nas áreas mais periféricas isso acaba não sendo tão representativo assim. Então aqui está a resposta, uma resposta que olha para a desigualdade do processo de urbanização e do planejamento urbano que dele não ocorreu ou ocorreu de forma muito fragmentada, pouco de fato planejada em si. Tá certo? Então a gente se vê numa próxima aula quando a gente fala sobre outros elementos e agora conceitos do processo, né, das cidades. Então a gente entendendo o processo de urbanização e na próxima aula a gente vai falar sobre as cidades, quais são os conceitos que nela a gente pode tirar e que são cobrados nas provas. Eu te vejo lá então. Tchau, tchau.